Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos dar início ao nosso devocional e vamos estar orando agora que o nosso devocional hoje é o último dia para estarmos aprendendo mais sobre a última peça, que ela é muito importante para a nossa armadura, que é o escudo da fé. Primeiro estaremos vendo uns pequenos vídeos e aprendendo e relembrando e vendo como é que cada componente se comporta. Além do que já aprendemos até aqui, que fique gravado em nossa mente. Amém? Formoso, glorioso, generoso, grandioso Deus e eterno Pai. Graças te damos, Senhor, por sua bondade e fidelidade, que de geração em geração tu tens sido fiel para conosco. Senhor, nós sabemos que não merecemos, que tudo que tu nos deu até o dia de hoje e tem para nos dar é de forma por todinho amor e favor teu para conosco. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Pai, toma um lugar de primazia neste devocional. Fala conosco, Senhor, nós precisamos de ti. Nós precisamos compreender com clareza tudo que tu estás a falar conosco, a nos mostrar. Senhor, nós não temos discernimento, sabedoria e entendimento de nossa própria criação. Nós não podemos produzir isso, Senhor. É só tu quem nos dá, ó Pai. É só tu quem nos capacita, amado Deus. Então, com clareza, com profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida, fala conosco. Nós queremos aprender mais de ti. Nós precisamos aprender mais de ti. Senhor, dê-nos o discernimento necessário, a sabedoria, o entendimento, inteligência. Nos capacita com compreensão, sob medida, com clareza e fala conosco, Pai Celestial. Abra, ó Espírito Santo de Deus, os nossos olhos espirituais, para que estejamos atentos e vendo o que Tu estás a nos mostrar. Abra, ó Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que estejamos atentos e ouvindo a Tua voz, e que todas as outras vozes se calem em nome de Jesus. Senhor, abre os olhos dos nossos corações para que sejamos mais gratos a Ti. Ó Deus Todo-Poderoso, arranca toda teia, todo teto de nossa mente, todo pensamento podre, envelhecido, Senhor, lança fora no mar do esquecimento em nome de Jesus. Ó Deus, lustra a nossa armadura. Senhor, derrama sobre nós o teu óleo, o óleo da unção. Ó Pai Celestial, guarda a nossa vida, a nossa mente, o nosso secreto. Alinha-nos, ó Deus, com o teu coração e os teus pensamentos, Pai. Nós queremos te agradecer, Jesus. Ensina-nos, Senhor, como ser mais gratos a Ti. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos por tudo que Tu já fizestes, tens feito e ainda fará em nós, por nós e através de nós, em todo tempo, para a glória de Deus, Pai. Amém. Quero mostrar aqui para vocês este pequeno videozinho, são vários, tá? Cada um deles vai falar sobre um componente da nossa armadura. Começaremos com o cinto da verdade, porque ele sustenta toda a armadura. Vamos lá? Antes de qualquer batalha, alguém precisa te segurar. Eu sou o cinturão da verdade, não o mais bonito, nem o mais visível. Mas sem mim, tudo cai. Eu não fui feito para atacar. Fui feito para sustentar. Eu seguro a armadura. Organizo o corpo. Preparo o soldado para ficar de pé. Quando a mentira entra, tudo afrouxa. A postura muda. A força diminui. A queda começa sem ninguém perceber.
A verdade não é confortável, mas é firme. Ela aperta, ela ajusta, ela mantém tudo no lugar. Em Efésios capítulo 6, versículo 14 diz: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Não é a força do braço que sustenta a batalha, é a verdade que você aceita. A verdade que você vive. A verdade que você não negocia. Talvez você esteja cansado, confuso, quase caindo, mas não é falta de fé, é falta de ajuste. A verdade não te prende, ela te sustenta. E se hoje você apertar o cinto, talvez amanhã você permaneça de pé. Compartilha com alguém que precisa se firmar na verdade. E agora passaremos para a couraça da justiça. Prestem bem atenção. Nem todo ataque vem de fora. Alguns tentam atingir direto o coração. Eu sou a couraça da justiça. Fui feita para proteger o que é vital, o que não pode ser ferido. Sem mim, o golpe é fatal. Eu cubro o peito, o coração, o lugar das emoções, das intenções, das decisões, porque quando o coração cai, todo o resto cai junto. O inimigo não começa te atacando por fora, ele começa te acusando por dentro. Você não é bom o bastante. Você errou demais. Deus já desistiu de você. Essas flechas não fazem barulho, mas machucam fundo. Mas eu preciso te contar algo importante. Eu não te protejo pela sua perfeição. Eu te protejo pela justiça de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 14 diz: Vestindo a couraça da justiça. Não é sobre nunca errar, é sobre não viver mais debaixo da culpa. Quando você aceita a justiça que vem de Deus, a acusação perde força, a vergonha perde espaço, o coração volta a bater em paz. A justiça de Deus não te expõe, ela te cobre, não para te esconder, mas para te manter de pé. Se hoje seu coração tem sido atacado, vista a couraça, compartilhe. E agora passaremos para os calçados do Evangelho da Paz. Quem não está preparado para caminhar, não resiste quando o terreno muda. Nós somos as sandálias do Evangelho da Paz. Não fomos feitas para enfeitar, fomos feitas para avançar. Sem nós, até o mais forte tropeça. Nós representamos a prontidão, estar pronto para caminhar, pronto para ir, pronto para anunciar paz. Mesmo quando o caminho não é fácil, o Evangelho não é parado. Ele anda. As sandálias romanas não eram frágeis. Elas sustentavam longas marchas, batalhas em terrenos difíceis, desertos, pedras, provocações. Assim também é com você. A caminhada da fé exige preparo. Nós firmamos seus pés na verdade do Evangelho, porque quem pisa na verdade não perde o equilíbrio fácil. A firmeza não vem da ausência de problemas, vem de saber onde você está pisando. Em Efésios capítulo 6, versículo 15 diz: calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Servos andavam descalços, filhos usavam sandálias. Nós representamos identidade, liberdade, dignidade. Você não caminha como escravo do medo, você caminha como filho de Deus. A paz que nós representamos não é ausência de guerra, é um coração tranquilo em meio ao conflito. É estar reconciliado com Deus, mesmo quando tudo ao redor treme. Nós não te impedimos de enfrentar desertos, te capacitamos a atravessá-los. A paz não é ausência de guerra, é certeza de direção. Quando você sabe quem te guia, não importa o caminho. Se hoje o caminho parece difícil, não pare, calce a paz e continue andando. Revista-se das sandálias do Evangelho da Paz hoje mesmo. Compartilha com alguém que precisa caminhar com firmeza e paz. Agora estaremos falando da espada do Espírito Santo. Uma espada. Essa não é uma espada comum. Ela não foi feita para ferir pessoas. Eu sou a espada do Espírito, a única arma da armadura. Mas não me empunhe por raiva, nem por orgulho, nem para vencer pessoas. Minhas batalhas não são contra carne e sangue. Eu não corto corpos, eu corto mentiras. Sou levantada quando a verdade é atacada e a fé começa a vacilar. Porque o inimigo não precisa te derrubar à força. Basta plantar uma dúvida. Será que Deus disse mesmo? Será que Ele se importa? Será que sou capaz? Mentiras repetidas se tornam prisões, e é aí que eu entro. Não para machucar,
mas para separar luz da escuridão, verdade da mentira, promessa do medo. Em Efésios capítulo 6, versículo 17 diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu só corto quando sou usada. Não adianta estar na mão se a boca está em silêncio e o coração está cheio de dúvida. A palavra falada quebra cadeias invisíveis. Você não vence batalhas pensando a palavra. Você vence declarando a palavra. Se hoje a mentira tem falado alto, empunha a espada. Compartilha com alguém que precisa. Vocês prestaram atenção? Prestaram atenção sobre o que falamos ontem? A importância de falarmos conosco mesmo. A importância de estarmos falando coisas boas para nós mesmos. Porque o nosso cérebro, tudo que ele escuta, ele não tem a capacidade de discernir. Eu estou escutando coisa ruim, estou escutando coisa boa. Mas ele tem sentido. Ele sente e ele envia a vibração que ele está sentindo. Se você está falando coisas ruins, coisas negativas, ele sente. E então envia sinais para o seu corpo e que automaticamente você se entristece. Agora, se você está falando coisas positivas, declarando vitória, declarando bênçãos, declarando vida sobre você mesmo, sobre sua casa e família, o seu cérebro entende isso como positividade e envia para o seu corpo uma injeção de ânimo. Você já reparou que quanto mais você fala coisa positiva, mais você se sente positivo? E quanto mais você fala coisa negativa, mais negativo e entristecido você se sente? Pois então, passe para o lado positivo. Seja positivo. Vamos falar agora do capacete da salvação para depois falarmos do último item que estaremos aprendendo mais sobre ele daqui a pouco. Se tomarem seus pensamentos, eles tomam você. Eu sou o capacete da salvação. Fui feito para proteger o lugar mais atacado na batalha. A mente, antes de alguém cair em público, ela cai em pensamento. Antes do erro, vem a dúvida. Antes da desistência, vem o medo. Tudo começa aqui. Pensamentos como: você não vai conseguir. Deus já desistiu de você. Seu passado te define. Eles não gritam, eles sussurram. E quando entram, ferem sem deixar marcas visíveis. É por isso que eu existo. Eu não tiro o problema, eu protejo sua identidade. Eu lembro você de quem você é e de quem Deus diz que você é. Em Efésios capítulo 6, versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação. Salvação não é só destino, é segurança diária. Quando você se lembra que foi salvo, amado e escolhido, o medo perde espaço e a mentira perde força. O capacete não muda a batalha, mas muda como você pensa dentro dela. E quem pensa certo, permanece de pé. Se hoje sua mente tem sido atacada, revista-se do capacete. Compartilha com alguém que... Agora eu parei aqui porque eu quero trazer à memória de vocês algo muito interessante que eu notei. Vocês notaram que a mensagem da couraça da justiça, que é o colete que fica sobre o nosso peito, diz praticamente as mesmas coisas? Pois então, são dois componentes da nossa armadura que protegem sinais vitais. Quais são? O capacete da salvação protege o nosso cérebro, a nossa mente. A couraça da justiça protege o nosso coração, o nosso secreto. São dois componentes importantíssimos na nossa armadura. Não significa que todos os outros são menos importantes. Não. Esses são um pouco mais delicados e cobrem áreas mais delicadas em nossas vidas. As áreas que Satanás mais lança dardos e setas inflamadas nas nossas vidas são os vitais, os órgãos vitais. Tanto é que, quando você olha para um policial, um PM, quando ele está indo para um soldado do exército, ele está indo para a guerra, o que ele põe? O capacete, o colete, não é? Um coturno bem ajustado, o cinto e ali a arma dele e tudo mais. O que mais ele precisa é do colete e do capacete.
protegem os pontos vitais. Todos os outros servem como um conjunto na armadura, mas os que protegem os órgãos vitais é o capacete da salvação e a couraça da justiça. Vamos para o nosso último item, que é o escudo da fé. Nem todo ataque você vê chegando, mas alguns podem destruir se você não se proteger. Eu sou o escudo da fé. Não fui feito para atacar, fui feito para ficar na frente, entre você e o perigo. As batalhas mais difíceis não acontecem no corpo, acontecem na mente, na alma, no coração. E os ataques nem sempre fazem barulho. Dúvidas, medos, pensamentos que queimam por dentro, são como flechas inflamadas. Quando acertam, tentam colocar tudo em chamas. Mas eu existo para isso, não para impedir ataques, mas para impedir que eles te consumam. Quando você me levanta, a flecha cai antes de ferir. Em Efésios capítulo 6, versículo 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé não é sentir segurança, é escolher confiar, mesmo com medo. É levantar o escudo quando tudo em você quer fugir. A flecha só vence quando você abaixa o escudo, mas enquanto a fé está de pé, você permanece firme. Se hoje o ataque está forte, levanta o escudo. Compartilha com alguém que precisa se proteger pela fé. Nem todo ataque... Então, sabe, quando... Vocês sabem, né, que o inimigo ele usa algumas pessoas para nos atingir. E essas pessoas lançam sobre nós palavras que nos entristecem. E os dardos inflamados atingem o nosso coração. Quando o escudo da fé está levantado, não é que esses dardos não passam, você ouviu ali, mas é que eles não penetram. Porque utilizamos a fé. E temos o cinto da verdade, e temos a espada do Espírito Santo, e temos a couraça da justiça, o capacete da salvação e as botas do Evangelho da paz. É por isso que é muito importante que estejamos com a nossa armadura bem lustrada e lubrificada pelo óleo da unção do Senhor. Esse óleo só é Ele quem derrama sobre nós. É Ele quem nos capacita, nos fortalece, nos renova, nos orienta. Tá? Então, que estejamos sempre buscando a Cristo. Vamos para a nossa outra parte do devocional? Vamos lá? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16. Repare, a fé não impede o dardo, ela apaga o fogo. Fé não é emoção, fé não é pensamento positivo, fé não é negação da realidade. A fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é convicção fundamentada na palavra. Minha mãe hoje me ligou dizendo para mim que o Senhor falou com ela e então e tudo mais. E ela disse, eu não posso e não vou duvidar, porque se eu assim fizer, eu estarei duvidando do que o Senhor falou para mim. Eu falei, isso mesmo, isso é fé. E é assim que nós temos que nos lembrar, viu, mãe? Sempre traga à sua memória as palavras que você me disse hoje cedo. Eu não vou duvidar, eu vou crer, mesmo que esteja difícil. Creia, o Senhor, Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, operando o Senhor quem pode impedir e ordenando Ele quem há de deter. E mais, Ele é um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E lembrando-nos que Ele é o nosso Pai Celestial que cuida de nós, como a menina dos olhos dele. O escudo romano era grande,
cobria quase todo o corpo. Era feito de madeira, revestida com couro. Vocês já pararam para imaginar um soldado magrinho indo para a guerra com um escudo de madeira, gente, madeira, não é que eu esqueço o nome, esse aglomerado de coisas que hoje em dia é feito, não, e olha que esse negócio já é pesado. Agora, você já imaginou ir pra guerra com um pedaço de madeira? E ele era grande, muito grande, grande ao ponto onde que, se ele precisasse se abaixar e se esconder ali atrás, ele tinha essa opção. E ainda era revestido com couro, o que não é leve também. Ajudava a absorver e a apagar o fogo. Paulo usa essa imagem para ensinar que a fé absorve o impacto e impede que o ataque incendeie a alma. Dardos inflamados são ataques à distância. O inimigo mira, te olha, te vê e ele lança. Vou falar uma coisa para você. Ele está lançando dardos 24 horas por dia. Ele nunca para. Ele lança direto. Sabe aquelas armas que faz aquele que sai e não para? Pois então, é assim que é o inimigo. Ele não tem pena de mim e de você, não. Não se esqueça, ele não para recarregar, não. Não para, não. Ele vai direto, tá? E é por isso que o Senhor diz na palavra dele que ele acampa os seus anjos ao nosso redor e nos ordena para que estejamos sempre atentos e vigilantes. Espiritualmente, pensamentos de medo, acusações internas, culpa repetida, cenários catastróficos. Já aconteceu comigo, tá? Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Eu estou aqui bem tranquila e do nada começou um cenário catastrófico na minha mente. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Começa a imaginar um monte de coisa e um monte de coisa, que vai levando, tá amarrada em nome de Jesus. Sensação de ameaça, insegurança constante, eles começam na mente. A fé é travada quando há medo cultivado, incredulidade repetida, foco exagerado nas circunstâncias, traumas não tratados, culpa não resolvida, comparação constante. Nada disso parece grave, mas enfraquece o escudo e é como aquela gota dentro de um copo de água já cheio. Entendeu? E também tem um ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois então, vem lá esses pensamentos, essas coisas, esses sentimentos diários e você continua lá e fingindo que nada está acontecendo. Olha só, o inimigo só vai lançar mais ainda. Abra essa boca aí e começa a reclamar. Está repreendido em nome de Jesus. Sangue de Jesus, põe a mão na sua cabeça. Repreende, ora, levanta um clamor. Eu não aceito esses pensamentos intrusivos na minha mente. Senhor, me ajuda, me orienta. Clame. Bom? O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Fé dividida é querer a vontade de Deus. Você quer? Eu quero. Mas alimentar o medo do resultado. Ai, Jesus. Pedir direção, mas duvidar da resposta. Isso gera instabilidade espiritual. Eu pedi uma resposta para Deus ontem. Eu orei, apresentei uma causa, uma situação, falei com Deus e disse: Senhor, se não é de sua vontade, coloque qualquer tipo de impedimento. Ontem mesmo, foi hoje, eu recebi uma mensagem e, ao meu entender, parecia positivo.
Então eu dei continuidade. Falei, vou continuar. Porque se não for da vontade de Deus, Ele vai mostrar. Eu estou confiando no meu Deus. Ele não me deixa ficar enganada. A palavra dele diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então eu vou confiar. Pois bem, dei continuidade ao negócio, ao que eu estava fazendo. Aí chegou um decorrer momento que houve um entrave. Aí eu até falei para ele, ao meu marido, não quero mais. Aí eu falei, concordo com você, também não quero mais. Aqui há um entrave. Eu falei com o Senhor, o menor dos entraves, Senhor, eu vou entender que é o teu sinal. Então, já houve um menorzinho de um entrave, então, não, parou. Mas e o sinal de hoje cedo? O sinal de hoje cedo foi Deus me testando, mas também dizendo para mim, eu estou cuidando de tudo, eu estou te vendo. Continue dando um passo de cada vez e colocando todas as suas decisões nas minhas mãos, que eu vou contigo. Foi isso. Glória a Deus por esse Deus maravilhoso. Aqui em Tiago também, versículo, eu não me lembro se é o 1 e o 9, mas eu sei que é em Tiago que diz que não devemos ser como a onda do mar, que vai e volta, fica duvidando o tempo todo. Quando a fé está enfraquecida, os sonhos podem trazer, veja bem, preste atenção para ver se você já teve algum tipo desse sonho, ou, caso você venha a ter, perseguições constantes. Fuga, você está fugindo, alguém está te perseguindo no sonho. Sensação de ameaça, fracasso antes de concluir algo, ser impedida de avançar. É reflexo da insegurança interior. Oh, Jesus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelas respostas. Deus é perfeito, responde a gente até quando a gente não pergunta. Ele é maravilhoso. Alguns sonhos geram dúvida sobre decisões já tomadas, medo de obedecer, insegurança sobre direção espiritual, sensação de que tudo dará errado. Isso revela fé oscilante. Sonhos perturbadores podem indicar ansiedade acumulada, medo não confrontado, expectativa negativa constante, sem escudo, qualquer pensamento incendeia. Jesus no deserto respondeu, está escrito. Ele não debateu, ele levantou o escudo, falou com firmeza e propriedade e disse, está escrito. Pronto. Teve um tempo da minha vida com Deus que eu tive que passar a falar isso. E era uma luta diária todos os dias. Eu precisei brigar, não do modo como vocês imaginam, mas foi uma luta espiritual. Eu precisei falar e quem me ensinou, me trazendo a memória, foi o Espírito Santo. Ele me dizia, está escrito. E eu dizia os versículos, que sou preciosa para Deus e que dentre muito mais, eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Está escrito, o Senhor disse na palavra dele que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Ele me disse que ordena os anjos para estar ao meu redor, e por aí eu tive que declarar a Bíblia, no caso, levantar não só o escudo da fé, mas a espada do Espírito Santo, porque a minha couraça da justiça e o capacete da minha salvação estavam sendo atacados. Tive que usar o cinto da verdade. E eu agradeço muito, porque nunca vou me esquecer desse dia. O Espírito Santo me disse, leia, está escrito. E me trouxe a memória. Como restaurar o escudo?
meditar na palavra, declarar promessas, interromper ciclos mentais negativos. Quando você perceber que tem pensamentos negativos chegando na sua mente, interrompe imediatamente. Comece a cantar, comece a adorar ao Senhor, comece a louvar ao Senhor. E peça para que o Senhor alinhe a sua mente, a mente dele, o seu coração ao coração dele. Comece a louvar e comece a declarar as promessas que Deus já tem para a tua vida. Quais são? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele é minha rocha, Ele é minha fortaleza e nele confiarei. Quem há de deter a ordem do Senhor? Operando Ele, quem pode impedir? Comece a declarar. Alinhar a expectativa à vontade de Deus. Decidir confiar mesmo sem ver. Isso é uma decisão que nós temos que tomar, tá? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Sem palavra, o escudo seca, resseca. Sem prática, a fé enfraquece. Fé não elimina processo, tá? A fé sustenta você dentro dele. Antes do fracasso acontecer, a dúvida já tentou se instalar. Preste atenção, o escudo protege antes da queda. Quando a fé está firme, você sente menos medo, menos ansiedade, decisões mais estáveis e assertivas. Você se sente tranquilo em decidir, em tomar aquela decisão. Paz em meio ao processo. Sonhos menos perturbadores. Glória a Deus. O dardo pode vir, mas não queima. Não cria raiz, não incendeia a alma. Você escolhe todos os dias confiar ou temer. O escudo precisa estar levantado. Como está o seu escudo? Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração. Repete comigo essas palavras. Senhor meu Deus, alinha o meu coração e pensamento ao teu. Dê-me um coração puro e quebrantado. Forja em mim o teu caráter. Ajusta em mim a armadura que me deste. Unja-me do alto da cabeça à planta de meus pés. Abra os meus olhos espirituais. Abra os olhos do meu coração. Dê-me discernimento, clareza, inteligência, sabedoria, sensibilidade para reconhecer a tua voz e calar todas as outras vozes. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Foi uma honra, uma bênção passar esses dias aprendendo mais da armadura do Senhor com você. Eu muito aprendi, muito fui alertada e tenho plena convicção de que o Senhor falou comigo, mas contigo também. Porque o Senhor, Ele está a trabalhar em todo o tempo. Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar em tua vida. Amém?